Olá, hoje o RDTV vai falar um pouco sobre cirurgia plástica. Nós acabamos de terminar aí o Outubro Rosa, falamos sobre prevenção. Em muitos casos fala-se muito sobre o tratamento do câncer de mama, mas às vezes pouco se fala sobre a reconstrução, né? Não só do órgão que foi retirado da mama da mulher ou até do homem, que já falamos aqui, teve casos de homens com câncer de mama, mas também sobre questões de estética, de autoestima, cirurgias, anti-envelhecimento. Sobre esse assunto nós vamos conversar hoje com o médico cirurgião plástico Magno César. Muito obrigada pela sua presença aqui no RDTV, doutor. Uma satisfação, Lídice. Tudo bom? Vamos então começar, primeiro, pelas indicações da reconstrução da mama. No caso da mulher que teve que retirar a mama por causa de um câncer, todos os casos têm indicação para fazer uma cirurgia plástica? Praticamente todos os casos têm indicação de reconstrução. Às vezes você tem casos muito difíceis, com um leito receptor que foi muito irradiado, que eles podem atrapalhar a reconstrução, né? Mas a reconstrução está indicada em todos os casos, independentemente da quantidade de tecido mamário retirado para fazer essa reconstrução. Casos mais simples, você faz a reconstrução com o próprio tecido mamário, né? Uma quadrantectomia. Você não precisa refazer toda essa mama com outro tecido, né? Você pode arrumar a mama com o próprio tecido dela, como se fosse uma mamoplastia estética, né? Uma ressecção um pouco maior, você pode fazer a inclusão de um implante de silicone para dar o volume, e nos casos de mastectomia total, você terá que fazer a reconstrução total, né? Às vezes as pessoas perguntam, mas por que fazer a reconstrução? Justamente, né? Fazer a reconstrução porque o volume mamário, a percepção do volume mamário, a percepção de ter uma mama, né, melhora a autoestima, a confiança da mulher, acaba influenciando muito no relacionamento dela e na atividade do dia a dia, a atividade social dela, né? A gente percebe a angústia das mulheres que sofreram a mastectomia, né? A angústia delas em busca da reconstrução, né? E há uma carência muito grande no Brasil, né? A quantidade de mulheres reconstruídas no Brasil ainda é muito pequena. Há muitos casos de rejeição, há um percentual de rejeição é muito grande nesses casos de reconstrução? Relativamente pequeno, no sentido assim, o corpo, o tecido reconstruído, ele é reconstruído com um tecido que vai de outro lugar. Por exemplo, tem a técnica que leva parte do abdômen, o TRAN, um retalho que leva a parte do abdômen, aquele tecido que fica entre o umbigo e o púbis, que vai para a região da mama. Onde está a dificuldade, né, que leva ao que se chama de rejeição muitas vezes, que na verdade é uma perda de circulação e o tecido não fica viável, ele morre. A dificuldade está que esse tecido ele precisa de um caminho circulatório para manter a vitalidade dele, manter a circulação sanguínea que vai levar nutrientes e oxigênio para esse tecido, né? Só que você está retirando esse tecido de um lugar, levando ele para outro. Nesse caminho, exatamente o tecido circulatório, que no abdômen é o próprio músculo reto abdominal, né? Ele vai ser dobrado sobre si mesmo. Nesta dobradura, muitas vezes, né, a circulação daquele tecido não resiste, né, e a circulação não chegando ao tecido não mantém aquela reconstrução, né? Essa é a dificuldade maior de toda a cirurgia plástica reparadora, porque todos os tecidos dependem de pedículos vasculares que vão manter a circulação para esse tecido, né? A gente chegou a entrevistar aqui uma representante da MT Mama falando do aumento dos casos de homens com câncer de mama, né? O senhor já pegou algum caso de homem que teve que fazer uma cirurgia de retirada de gânglio, né? E que precisou, quis ou pediu, precisou fazer algum tipo de recuperação? Eu nunca
nunca peguei um caso de câncer de mama para reconstrução, né? Mas a reconstrução, no caso do homem, ela vai ser muito mais simples, porque você não tem um volume para restaurar, né? É mais O máximo que vai acontecer muitas vezes é o homem ter um pouquinho de mama do lado contralateral, que você pode até fazer uma cirurgia de ginecomastia e acabar melhorando o aspecto estético geral do tórax dele, né? E a incidência de câncer de mama em homem, ela é pequena. Então não é algo que impacta no dia a dia do consultório. Agora vamos mudando um pouco de assunto, doutor. O senhor acaba de chegar de um congresso que debateu aí a questão de envelhecimento, né? Como é que está a medicina nessa área? Muitas pessoas, elas às vezes não se cuidam a vida toda e aí depois chegam a uma certa idade, já partem para a cirurgia plástica. Qual seria o caminho para ter uma vida mais saudável e de repente buscar aí essa juventude, né, que é tão... a pessoa anseia tanto, né, por tentar manter essa juventude na vida. Como é que é? O anti-envelhecimento, né, ele acredita em alguns pressupostos básicos, que o corpo ele tem condições de se restaurar, né? E o que isso tem a ver com cirurgia plástica? Muitas vezes a gente vê casos que a gente opera e você vê que a durabilidade do resultado ela é reduzida. E por que reduzida? Porque o organismo da paciente não tem condições de manter aquele resultado mais tempo, certo? Um exemplo, né? Taxas muito baixas de hormônios no corpo vão acabar afetando a capacidade dos tecidos de se restaurar, de se manter bem, a síntese proteica dos próprios tecidos. E tem outros fatores extremamente importantes nessa medicina preventiva, porque nós podemos influenciar, por exemplo, o preparo pré-operatório. Muitas pessoas têm baixas taxas de vitamina D no sangue, e a vitamina D é provavelmente, e é um hormônio, chama-se de vitamina, mas é um hormônio, a vitamina D provavelmente é o hormônio mais importante para o sistema imunológico, né? Aliás, nós estamos falando de reconstrução, câncer de mama, né? As pessoas com taxas aumentadas de vitamina D no sangue, elas se defendem muito mais de um sangue, né? Tem uma célulazinha que caça, uma célula do sistema imunológico, é o linfócito killer, que ele caça células aberrantes, né? E esse linfócito killer, com vitamina D abundante no organismo, ele fica muito mais ágil, muito mais eficiente. Então, ou você suplementa vitamina D, ou você toma pelo menos 15 minutos de sol no tronco todo, sol das 10 da manhã às 2 da tarde, tá? O sol mais quente, no corpo, né? Todo, sem filtro solar, sem vidro, bloqueando o sol, né? Para você elevar suas taxas, né? Enfim, falando de mama também, tem muitas mulheres que têm cistos na mama, né? Muitas vezes a causa básica desses cistos são as contaminações por flúor, por bromo, que competem com o iodo. Então a pessoa fica como se ela não tivesse iodo no corpo. Ela até pode ter, mas ela fica como se ela não tivesse. Por quê? Porque a abundância de flúor, de bromo, de cloro, acaba reduzindo a capacidade das células e do organismo de captar o iodo, né? Então tem tratamentos assim dessa medicina preventiva mais natural, que são tratamentos extremamente simples, né? Você tem iodo, você tem cistos na mama, você pega uma solução, essa solução de iodo que tem para limpeza, para higienização, né? E você passa na tua mama todo dia,
né, você vai reduzir a quantidade de cistos que essa tua mama Olha que tem, curioso. né? De que forma as pessoas podem buscar, então, melhorar essa prevenção? Existe alguma especialidade médica, né, que ela deve procurar? A alimentação pode ajudar também? Como é que ela pode, então, se preparar melhor para esse envelhecimento? As áreas da medicina que estão trabalhando mais com isso, né, algumas delas não se tornaram especialidade ainda. Por exemplo, a medicina ortomolecular ainda não virou uma especialidade. Ela é uma área de atuação. Que é uma diferença apenas semântica, mas que enfim, tem que ser geralmente declarada. São médicos, né, formados que fazem. Não, são médicos, fizeram um curso de medicina ortomolecular. A própria medicina do anti-envelhecimento, né, ela tem uma pós-graduação que se faz, mas não é uma especialidade, né? Provavelmente, de todas as áreas que trabalham com a medicina preventiva nesse nível, a única que ganhou status de especialidade até agora foi a nutrologia, né? Então, nutrologia, anti-envelhecimento, ortomolecular, elas têm muitas coisas afins, não são iguais, mas tem muitas coisas afins trabalhando nessa medicina preventiva, nessa medicina regenerativa, medicina integrativa que se fala, que é para integrar todos os sistemas do organismo para que ele próprio possa se curar, se melhorar. Então, se a pessoa, por exemplo, ela fizer um trabalho preventivo, né, ela fizeram toda uma preparação nutricional e tudo mais, e mesmo assim ela quiser mexer em alguma coisa nela que não a agrada, isso vai contribuir para a cirurgia plástica, no caso, se ela for fazer uma intervenção? Muito, vai contribuir grandemente. Eu hoje, por exemplo, na minha prática diária, praticamente não opero mais ninguém sem fazer pelo menos alguma preparação básica, né, para deixar o organismo dela mais preparado para enfrentar a agressão cirúrgica, né? Tem outras coisas, mas já que estávamos falando da vitamina D, você suplementar a vitamina D no pré-operatório, você vai reduzir bastante o risco, a chance da pessoa ter uma infecção na cirurgia, né? Então, imagina a importância disso, já que estamos falando de uma cirurgia estética que espera-se que fique muito bem, né? Porque a pessoa vai em busca de um resultado. É óbvio que não se pode prometer um resultado porque existem riscos, mas você reduz esses riscos quando você faz algumas suplementações no pré-operatório. Quanto à vitamina D também, doutor, já existem indicações para evitar ou prevenir a consequência, por exemplo, do Zika vírus, no caso das microcefalias, essa vitamina, isso já tem estudos apontando que ela pode contribuir para evitar? São poucos os estudos, mas nesse congresso que eu estive agora, uma autoridade em vitamina D, o Dr. Cícero Galli, de São Paulo, ele afirmou peremptoriamente que se as gestantes suplementarem altas doses de vitamina D todo dia, tá, o risco de ter um bebê com microcefalia fica muito reduzido. Muito reduzido, né? E ele tem tido resultados espetaculares de tratamento de esclerose múltipla, doenças autoimunes, né, com altas doses de vitamina D. Então é uma coisa bastante interessante. Quando o senhor fala em suplementar, o médico ele recomenda que o paciente tome cápsulas, Tome cápsulas, né? Exatamente. Isso é manipulado? Porque geralmente a gente vê, tem farmácia tem, né? Mas a pessoa não pode fazer automedicação, né? A dosagem ideal, o médico que indica. Os tratamentos com altas doses, eles têm que ser acompanhados por médico, porque tem problemas decorrentes da dose elevada de vitamina D. Então o médico precisa monitorar, né? Que seria esse caso, né? Mas já existe nas farmácias fórmulas comerciais e as próprias farmácias de manipulação manipulam a vitamina D na forma de óleo, né, que a pessoa toma em gotas, né? Aí você teria que fazer a dosagem da tua vitamina D sanguínea para fazer o cálculo exatamente de quanto que você precisa.
Na dúvida é sempre bom procurar um médico. É. Obrigada, então, doutor, pelas suas informações, por essa orientação. Acho que é muito importante a gente tratar desse assunto, né, e alertar aí as pessoas para que se cuidem, né, tenham um envelhecimento, quanto mais saudável, melhor, né? E que tenham resultados melhores, né? Obrigada. Nós conversamos com o cirurgião plástico Magno César, falando sobre reconstrução da mama em casos de retirada, né, da mastectomia. Falamos um pouco daí sobre a importância também de se cuidar para um envelhecimento saudável, a importância da vitamina D. Olha quantos alertas interessantes. Eu deixo aqui um último convite, já que a gente acabou de terminar o Outubro Rosa, estamos entrando aí no Novembro Azul. Vamos trazer aí um médico, um urologista também para tratar sobre os problemas do câncer de próstata, mas ainda em novembro tem uma programação do MT Mama, que vai ser o Macarromama, que geralmente é um sucesso. Anote aí, dia 12 de novembro, no cenário rural, você pode ainda contribuir para esse trabalho e ao mesmo tempo se divertir. Geralmente tem banda, tem baile, é muito animado. Anote os telefones para mais informações. É o 3052 8758 ou 99694 5272. Compartilhe essa entrevista, o site está lá no site RD News, no destaque no RDTV ou no canal do RD News no YouTube. E a gente se vê na próxima.